Bom, eu não tenho dúvida, Débora, Fábio, ouvinte querida, que o maior veneno da política é a corrupção. Não tenho dúvida. Mas não porque a corrupção e a política sejam necessárias uma para outra. Dá para você fazer política sem corrupção. E dá para você fazer corrupção sem política. De forma que a corrupção é um veneno em qualquer lugar. Você pode ver corrupção numa empresa privada na hora de fazer uma compra de um produto ou de um serviço e, em vez de escolher o melhor preço ou o melhor serviço, escolher aquele que paga uma graninha, o fornecedor dá um dinheirinho e tem. E toda hora existe denúncia, toda hora tem gente perdendo emprego porque aprontou. Aprontou, cobrou, olha, se você me pagar um pouquinho aí, quem sabe? Isso vale em todas as áreas. No hospital, na escola, na empresa. Vai abrir uma nova filial. A empresa. Vamos alugar? Vamos alugar. Se a gente alugar esse aqui, ele dá um dinheirinho para nós. Também é corrupção. Corrupção não precisa acontecer no serviço público. Corrupção é corrupção. Na política, a corrupção ela ganha um tamanho absurdo, porque quando ela acontece na empresa privada, ela é localizada, ela é pequena. Não torna a pessoa mais honesta. Mas o estrago é menor. Uma bomba atômica, como a de Hiroshima, matou dezenas e dezenas e centenas de milhares de pessoas. Bum! E morreu gente durante um tempão. Então ela é um estrago maior do que uma outra bomba. Mas o camarada que joga uma bomba e o outro que joga bomba atômica, você não... É horroroso. Na política, a corrupção é algo horroroso. Mas existe algo que é muito feio na política. É outro veneno. E se chama trairagem. Falta de palavra. Isso pode acontecer também em qualquer lugar, mas na política é algo que quando acontece é terrível. Porque o político, ele vive da palavra empenhada. Só. Mas nada. Quando ele pede voto e ele apresenta um plano de governo, é uma palavra dele que garante que aquele plano de governo é o conjunto de medidas que ele vai adotar no novo governo. Se ele não adotar, ele não vai ter a chapa cassada, ele não vai ter o mandato cassado. Prometi fazer 10 mil moradias na minha cidade, fiz 5 mil, então o mandato está acabando, eu fico inelegível. Não é assim. Então, quando alguém fala que vai fazer 10 mil casas e não faz, ele está quebrando a palavra dele, ou colocou qualquer coisa no plano, ou não conseguiu. Mas tem coisa que não tem bola dividida, que é trairagem, que é quebrar a palavra empenhada, que é um descaramento total. E está acontecendo nesse momento. O ex-juiz Sérgio Moro, que entrou para a política quando se tornou ministro da Justiça, alguns dizem que entrou para a política já no cargo de juiz, e lá pavimentou o seu caminho para a política, mas que se tornou político no momento em que assumiu um cargo político de ministro da Justiça, e ali começou a fazer claramente um movimento duplo, eventualmente manter a sua carreira no campo jurídico, tentando uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas incensado pelas entrevistas que dava, incensado pelos aplausos quando entrava nos restaurantes, nos lugares. Por que não presidente do mundo, aliás, do Brasil? Então ele resolveu sair candidato a presidente do Brasil e se filiou a um partido. Sem falar nada, deu as costas para esse partido, Podemos, onde deixou uma dívida, e foi para outro partido, com o compromisso de não ser candidato a presidente da República, imposto pela União Brasil, que pode impor o compromisso que for para a pessoa que quer se filiar. Você quer se filiar? Claro, não pode impor a ele um compromisso que não está previsto no estatuto do partido, tal. Mas dizer, olha, você não é o nosso candidato, isso é mais do que normal. Bom, aí o Sérgio Moro não só declarou que não era mais
pré-candidato, deu uma declaração, ainda que tenha usado a expressão no momento. Mas daí ele voltou a fazer as suas andanças. Mesmo ameaçado de desfiliação, voltou a fazer suas andanças. Conversando com quem? Com aqueles, aliás, com um outro camarada, que também se comporta como presidenciável sem ser. Porque o Sérgio Moro é um presidenciável sem ser. Ele agora é presidenciável dele mesmo. E continua zanzando por aí. Aparece nas pesquisas, já não deveria aparecer mais nas pesquisas. Aliás, não faz o menor sentido. Ele não tem legenda. Mas tudo bem. O Instituto é livre para colocar o nome que quiser. Aí ele sai por aí conversando com o Eduardo Leite e faz uma fotografia que é o símbolo da dupla trairagem. Sérgio Moro, falando em nome de uma condição que não tem, que é de pré-candidato. Ele não tem mais. Ele não tem. E o outro falando na condição de derrotado das prévias que ele enalteceu e quando achava que tinha chance de vencer no PSDB, falava maravilhas do exemplo democrático que o PSDB dava para o Brasil e para o planeta Terra e para as galáxias e etc e tal. E de repente ele perdeu para o João Dória. Ah, mas a gente não gosta do João Dória. O João Dória tem 2%, 1%, 0,5%, nem 1%. Não ganha nem na rua dele. Isso não é o caso. Perdeu as prévias. Então, ele que vá até o João Dória e diga, João Dória, tira o seu nome, porque teu nome não vai emplacar. Deixa eu ir. Renuncia. Aí o João Dória fala, claro, opa, estou renunciando já. Tá aqui, eu estarei estando renunciando. Tá aqui minha carta de renúncia. Você pode divulgar. Você e o Sérgio Moro. Esse é um caminho. Agora, ele se encontrar com o Sérgio Moro, fazer uma fotografia da trairagem dupla, é uma vergonha. É um nojo. Então, aqueles que surgiram para modificar a política, aqueles que vieram para acabar com a velhacaria, aqueles que apareceram prometendo que vão ser e que seriam diferentes de tudo isso que aí está, estão sendo. Porque talvez tenham sido o exemplo de maior trairagem que a gente viu neste ano de 2022, envolvendo políticos, enquanto você tem na política caras muito mais velhos e que não estão fazendo isso, estão conversando legitimamente. A Simone Tebet é candidata do MDB, pré-candidata do MDB. Ela deu entrevista ao Canal Livre ontem. E na entrevista ao Canal Livre ela disse o seguinte: sairá um candidato do que ela chama de centro democrático, que eu acho uma expressão pavorosa, porque democrático não é ela que decide, é a Constituição. Então, de centro. Não tem como ter um centro não democrático, não tem como ter uma direita não democrática, não tem como ter uma esquerda não democrática. Todos têm que ser democráticos por força constitucional. E não porque querem falar que são democratas. Olha, eu queria dizer que eu sou um democrata. Partido Democrata Cristão, Partido Social Democrata, o D do PSDB. Por quê? Aquele D é dispensável. Todos têm que ser democráticos. Mas o discurso é dela, ela fala o que ela bem entender. Mas ela disse o seguinte: haverá uma candidatura única do centro democrático. E essa candidatura única envolverá o PSDB, o MDB, União Brasil e ela citou Cidadania. Um nome para esses partidos todos. E eu reconheço, ela diz, as prévias do PSDB. Eu não reconheço no Eduardo Leite a pessoa capaz de falar em nome do partido, e sim o João Dória, que ganhou as prévias. Ou seja, o que a Simone Tebet está falando é o seguinte: como é que eu posso começar uma conversa sobre democracia, sobre uma nova forma de fazer política, seja lá o que isso queira dizer, não vem ao caso, se eu já reconheço o golpismo, a trairagem, a mandracaria e a velhacaria do Eduardo Leite e do Sérgio Moro? Ela esteve com o Sérgio Moro. Não deveria ter estado, inclusive, com o Sérgio Moro mais. Mas, enfim, disse que tinha marcado antes. E disse que o Sérgio Moro agora está fora dessas discussões. O que é verdade, o Sérgio Moro agora está fora dessas discussões.
Então as discussões, segundo ela disse, passam pelos presidentes dos partidos, que são a força institucional para conversar sobre esse assunto. Veja, hoje, os candidatos que se opõem à polarização, Lula e Bolsonaro, não valem uma pataca. Não valem uma pataca. Não tem nada de intenção de voto. Nada. Eduardo Leite tem um, saiu. Dória tem 2, está aí. Simone Tebet tem 1. Somar Dória com Simone Tebet, 1 mais 2, é de se perguntar se vai dar 3. Porque deve ter gente votando na Simone Tebet porque não gosta do João Dória e vice-versa. Então, é de se perguntar se 1 mais 2 vai dar 3. Eles acham que 1 mais 2 vai dar 22. É a esperança deles. Vamos ver. Mas hoje, esses candidatos, eles vêm com um discurso diferente, segundo eles dizem. E eu perguntei no Canal Livre, o que há de novo no discurso de vocês? Ah, um jeito diferente de fazer política. Eu quero saber qual é o jeito diferente de fazer política. Se personagens dessa novidade, como Eduardo Leite, a maior novidade que surgiu do PSDB dos últimos tempos, e Sérgio Moro, a maior novidade da política dos últimos tempos, praticam o que há de mais podre depois da corrupção. Difícil pensar em algo mais podre depois da corrupção do que você trair o seu compromisso, a sua palavra empenhada. Isso vale na vida. Um pai e uma mãe falando com um filho, vou fazer tal coisa. Como é que pode um negócio desse? Um compromisso de trabalho. Entrega o trabalho até quarta-feira. Você pode não entregar o trabalho até quarta-feira. Mas desde que você tenha tentado entregar até quarta-feira e depois consiga explicar porque você não entregou até quarta-feira. Mas não é porque você estava negociando já com a sexta-feira. Você já estava fazendo malandragem, entendeu? Ou como a Débora Alfano trouxe pra gente, aquele cara que foi pro Lollapalooza, né? E não é isso, Débora? É. Ele falou que tava com gripe e tal. Falou pro chefe que tava com sintomas de Covid, e no dia seguinte foi pro Lollapalooza, ficou postando foto e vídeo. Não dá, entendeu? Não dá. O que o Eduardo Leite tá fazendo é uma molecagem. O que o Sérgio Moro tá fazendo é uma molecagem. Só que molecagem é uma coisa que você fala, não, com o tempo amadurece, é uma coisa de garoto, de garota. Mas não. É um ex-governador, um ex-ministro da Justiça, um ex-postulante ao Supremo Tribunal Federal. Como é que pode um negócio desse? É um negócio horroroso, horripilante. Então, ou esses caras que são novos e que querem criticar os velhos, querem criticar o Bolsonaro, criticar o Lula, o fim da polarização. Eu acho que o que a sociedade quer não é o fim da polarização, que é o fim da miséria, né? O fim da pobreza. Mas tudo bem, o fim da polarização, sempre existiu polarização na política, mas tudo bem, deixa. Eles querem chamar atenção para eles, falar, olhem para mim, venham comigo. E o que eles têm a oferecer? Trairagem? Ah não, mas o Eduardo Leite não me representa. Bom, o Eduardo Leite e o Sérgio Moro estão nesses partidos, esses partidos abrigaram essas pessoas e abrigam essas pessoas. O Eduardo Leite agora vai pedir desculpa pela trairagem. Ele só pode falar com o Dória e com o Bruno Araújo. Mas ninguém, não tem alçada. E o Sérgio Moro, então, tem que ficar pianinho, quietinho, porque não pode falar com ninguém. Esse não pode falar com ninguém. Pode falar com as bases dele para construir a sua candidatura para deputado federal ou, eventualmente, para o Senado, né? Do contrário, não faz o menor sentido. Enfim, queria deixar claro aqui que não dá pra gente achar que o camarada que chega agora chega com boas práticas. O camarada que chega agora chega para melhorar e para contribuir. O camarada que chega agora deveria chegar com boas práticas, deveria chegar para melhorar e para contribuir. Mas essa foto que circula nas redes sociais, circulou durante o final de semana, do encontro de 2 derrotados conspirando contra os vencedores, é um desserviço. Só perde mesmo para a corrupção.